Quando a gente tá lá fora, quando eu tô lá fora cantando, eu procuro extravasar ao máximo, aproveitar ao máximo. Aí eu esvazio de tudo aquilo, daquela pressão toda doméstica, dos problemas todos. E chego em casa mais leve, né? Todas as vezes que eu preciso ficar mais leve, eu falo, eu preciso de cantar. Eu preciso sair, eu preciso extravasar um pouco, porque a pressão é grande. Aí eu vou lá, quando eu volto aqui, aí eu já tô mais leve para cuidar da família, para ficar bem com todo mundo. É uma questão de você fazer aquilo que você gosta junto com as suas obrigações, que a família é umas obrigações que tem, não é um prazer? É, mas são obrigações. E às vezes o cantar não é uma obrigação, então tira você disso, te dá um equilíbrio, eu penso. O meu equilíbrio é cantar. Eu nasci em Itabirito, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, né? Itabirito, eu vim de lá, com 3 anos de idade, e fui morar no Planeta 2, no Morro da Conceição, na parte mais alta. Meu pai tinha comprado um terreno lá, uma casinha, na época, quando ele estava vivo, que ele morreu, eu tinha 10 anos. Então eu fui morar lá em cima no Planeta, com a minha mãe, com os 10 filhos dela, né? Eu sou a 7ª. E a minha vida de infância foi uma vida muito assim, conforme minha mãe falava, sacrificosa, mas muito boa. Eu gostava. Não gostava da pobreza, né? Daquela coisa ruim, que era quase uma miséria que nós vivíamos, né? 10 filhos, a minha mãe viúva. Mas nós tivemos assim, eu tive uma infância de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, na casa de uma senhora muito bacana, que me ensinou tudo da vida que eu podia aprender. Dona Elza Ribeiro, mãe da Tininha Peçanha, que Deus a tenha, me ensinou muita coisa, aquela mulher. Eu fui ficar na casa dessa senhora com 9 anos. Eu tirei o 2º grau. Eu fiz o 2º grau, eu fiz o técnico em contabilidade, fiz o magistério, terminei esses 2. E em julho agora eu termino a minha faculdade. Que eu comecei tem uns 2 anos e pouco. Fazer essa faculdade, que era um sonho da minha vida, que foi assim, paralisado por conta, às vezes, de mim mesma, né? Que cismei com amores, sentimentos. Aí fui criar a família, né? E fui deixando para trás essa coisa de querer estudar. Mas eu tinha muita vontade de estudar, fazer universidade, era um sonho. Mas depois aparece a tal da paixão, aí a gente se envolve, se embola nisso, arruma família, filhos e paralisa. Mas tudo tem seu tempo. Eu encerro a minha faculdade agora em julho desse ano. Gestão pública, que é a minha área, é o meu trabalho. Foi uma vida eu trabalhando com o público, né? Prefeitura, agora Câmara. Aí eu achei muito interessante, importante eu fazer essa faculdade. Eu comecei a cantar quando o meu cunhado, Ide, compositor, hoje o Ide é até evangélico, mas não deixa de ser um compositor, um violinista muito bom, toca na igreja e tudo, mas o Ide começou a namorar a minha irmã, ela tinha 15 anos, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 13 mais ou menos. Aí ele me levou para cantar. Aí começou a me levar com os Dragões do Samba. Na verdade, a primeira era os Dragões, depois que passou a chamar os Dragões do Samba. Mas eu comecei, era com isso, 19 anos, por aí, 20. Aí, acompanhando o Ide já era compositor da Colina, de samba. E também compositor de festivais. Aí ele começou a me levar para festivais, me levar para a escola de samba, para poder acompanhar numa segunda voz.
E com isso eu fui pegando o gosto e comecei a escrever. Fiz samba para colina, fiz samba para música para festival, já fui intérprete de festivais da canção, junto com o Rogério Lobo, com Banjo, essa turma toda aí, em festivais eu junto com eles. E além de fazer composições também, até chegar na composição da marchinha, né? No carnaval, primeiro concurso de marchinha de Além Paraíba, que eu ganhei o concurso com a marchinha Silicone. Bota silicone no bumbum, bota silicone no peitinho, bota silicone pra ficar durinho. Agora é moda, o silicone, todo mundo bota, mulher e homem. Se tá caído, faz levantar, se está pequeno, vai aumentar. Bota na sua bochecha, bem devagarinho, sem fazer careta. Os filhos até que não deram tanto trabalho, a menina deu um pouquinho, né? Mas a menina que me deu neto, a netinha que vocês viram aí, rodando por aqui, que é a minha grande alegria, minha paixão. Mas os meus filhos, interessante, meus filhos, hoje eu vejo cada coisa que eu falo assim, eu não sei se eu tivesse esses filhos assim, dessa forma, né, que a gente vê alguns, que eu teria força para aguentar, não. Porque meus filhos foram muito tranquilos. Com 18 anos que minha filha deu um pouco de trabalho, mas graças a Deus também está mais calmo, com 26 hoje. Mas o meu filho é tranquilíssimo, eles falam que eu puxo o saco dele, né, é o meu primogênito, mas ele é uma pessoa maravilhosa, baterista, né, curte as coisas que eu gosto. Não sei se ele tem se identifica comigo, aí então ele é muito mais tranquilo. Nossa, barba, cabelo e bigode, eu só não mexo com parte elétrica, né, mas eu mexo com parte de canos, né, colar, se estourar, trocar botija de gás, né, porque praticamente eu fiquei sozinha, eu sou divorciada. Eu sou separada há 18, 19 anos. Então eu tive que aprender a fazer o meu serviço de dona de casa, de mulher, que todo mundo fala, que eu acho que serviço é para todo mundo, tanto para homem quanto mulher, que estão morando numa casa. Mas assim, geralmente a nossa cultura é de separar o que o homem faz e o que a mulher faz. Então eu tive que fazer tudo, né? Homem, mulher, então eu lavo, cozinho, passo. Só não tô querendo fazer grandes coisas mais não, porque eu tô ficando meio assim, aproximando a idade, já criei meus filhos, não tô esquentando muita cabeça mais com essas arrumações todas não. Eu só faço mesmo o básico, mas sei fazer de um tudo, cozinhar, então todo mundo gosta da minha comida, ninguém reclama não. Meu papai é bom. Eu sempre tive uma concepção na minha vida que casamento é uma vez só, né? Quem quiser ter 1, 2, 3, 4, a gente fica vendo tanta coisa e nós vamos amadurecendo, eu vou amadurecendo, então você vai observando que tem outras coisas, igual veio neto, eu criando meus filhos também, a grande preocupação minha de arrumar um companheiro novo e não se dar com meus filhos, que eu amo demais. Então, isso é muito difícil, você ter um relacionamento, ter filhos que são advindos de outro casamento. Para dar certo, a pessoa tem que ser assim, muito, digamos assim, te amar muito, até amar os seus filhos mais do que te ama. Então, para mim, eu acho que casamento é uma vez só, não que a gente fique sozinho, né? Ninguém fica sozinho uma vida, sempre tem uns parangolé por aí e tal, mas assim, para morar junto, tá na mesma casa, né? Dividir os problemas, que são os mais difíceis, né? Porque as alegrias todo mundo quer, mas os problemas, e os meus filhos não quer dizer que são problemas, eles seriam um problema para outra pessoa, porque eu tô acostumada com eles, tem um jeito de lidar com eles, e colocar outra pessoa dentro da minha casa, principalmente eu como menina, eu pensei muito nisso, eu vendo muita coisa acontecer por aí, né? Eu fiquei muito preocupada com isso e tive a opção de fazer o quê?
criar meus filhos e hoje estou sozinha ainda. Talvez, né? Mas a gente amadurece tanto que vai até desistindo dessas coisas, né? Vai desistindo, vai deixando quieto, só se aparecer uma coisa muito especial mesmo, mas... Cara, este como mulher é difícil. Principalmente eu falo, uma mulher separada de marido. Ainda hoje na sociedade, na nossa sociedade, uma mulher separada de marido, quando fala que ela separa do marido, que ela não tem marido, todo mundo acha que deve abusar dela. Todo mundo acha que deve abusar e meter a cara com ela. Vai fazer um serviço para ela, que a mulher na casa dela cobra mais caro, enrola ela, não faz o serviço dela, você entendeu? Umas coisas assim que atingem a gente como mulher, tudo. Igual outro dia eu passei, tinha uma mulher dirigindo, eu tava até no carro, o cara, tô fazendo aquela baianada lá, é porque é mulher. Então, eu também sofro essa questão por ser mulher e principalmente criar meus filhos sozinha. É complicado. É muito complicado, porque ainda hoje, por isso que existe a lei. Se não houvesse lei, é porque não existia o problema. Se existe lei, é porque existe problema. Até ter conhecimento do que estavam fazendo. Porque, de repente, a gente nem sofre porque a gente não está sabendo que aquilo é um preconceito, né? Você vai levando. Tipo assim, enquanto eu não tinha essa consciência do que era um preconceito, de repente eu sofri até muito mais do que eu imagino. Porque, para começar, eu, por exemplo, quando eu era criança, né, comecei a trabalhar e não que a senhora que eu trabalhei para ela era uma pessoa ruim comigo, tinha preconceito nenhum. Era uma branca, não tinha preconceito nenhum comigo. Mas na época minha, a maioria das meninas que trabalhavam de doméstica e eram colocadas assim nessas casas eram as pretas, eram as crianças pretas. E eu era uma delas, né? E aí vem ficando mocinha e tal. E aí você começa a ter noção do que é ter preconceito. Porque quando é criança eu falo, a gente não percebe muito não entende que está sofrendo preconceito, mas é preconceito. Para começar, né? Eu já cedo, a negrinha que eles falavam, vai trabalhar, tem que trabalhar, lerê, botou eu para trabalhar, né? E você não via, eu não via outras meninas, né, brancas trabalhando. Então ali já se tinha um preconceito, mas eu não entendia aquele preconceito, porque só as meninas pretas que trabalhavam, né, principalmente de doméstica. Não que eu tenha nada contra o serviço doméstico, hoje eu faço tudo, mas já era um preconceito. Aí eu fui ficando mocinha também, aí você começa a perceber no meio social que seus amigos, a maioria, é aquele bloquinho só de pretos, né? Separado, aquele grupo separado de pretos, né? E de brancos, aonde vai, o que fazer, né? O de melhor estava para o branco, o ensino melhor, mas eu ficava revoltado com isso. Tá? Um dia eu me peguei sentado num canto da minha casa, pensando comigo, eu não vou viver a vida inteira assim não. Isso pra mim tem que mudar, pode estar bom pra todo mundo, mas pra mim eu não vou aceitar isso não. Mas eu já passei muito perrengue, e nesses perrengues que eu passei, de não ter a condição social, eu já fui muito excluída de muitas coisas. Se você não é convidado para certos lugares, porque a pessoa já sabe que você não tem dinheiro, vai te convidar para quê? Pra ser excluído, né? Até para essa questão de ser madrinha, padrinho de criança, só dos pobres mesmo. Porque você é excluído praticamente de todos os convites sociais, principalmente aqueles lugares em que tem que se gastar. Às vezes até você mesmo já se afasta. Eu não tenho condições de participar. E às vezes uma coisa hoje que na minha época, uns 20, 30 anos atrás, digamos assim, hoje o lugar que de repente eu posso ir pedir alguma coisa para comer, naquela época eu não podia. Então na época eu estava estudando, que a minha mãe estava criando os filhos dela,
Pra você ter noção, a gente não podia chupar um picolé, que não tinha dinheiro. Se fosse comprar picolé era para 10 crianças. Então, graças a Deus, as coisas foram melhorando. Mas mesmo assim, hoje, a condição social, eu não tenho uma condição social maravilhosa. Eu sou aposentada da prefeitura, né? Não chego a receber 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, não chega a 2 salários mínimos. A aposentadoria caiu muito. Continuo trabalhando ainda, mas esse serviço meu que eu tô é temporário, né? É um serviço daquele período. Então eu tenho só que sobreviver com a minha aposentadoria. Mas graças a Deus, tem casa, tudo, então dá pra aguentar. Mas se fosse viver só com essa aposentadoria e não fazer nada mais ainda, eu só tinha que manter quietinha aqui, pagando luz, água, gás, comida, os remédios, que a gente vai ficando mais de idade, aparecem umas coisas na gente, então você tem que fazer uns exames, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a condição social, graças a Deus, dá para pagar a minha sobrevivência. Mas não dá para fazer certas extravagâncias, ou não é extravagância, certos sonhos. Mas eu digo uma coisa, se esta cidade aqui, que eu vim pra cá, com 3 anos de idade, que a minha mãe me criou, que me abrigou, é essa cidade que a minha mãe fez a amizade tão grande entre todos que puderam ajudar ela a criar os filhos dela e nos criar, que me deu sustento, que me deu o abrigo, essa cidade de Além Paraíba. Eu acho horrível quando a pessoa fala mal da cidade dela. Tem os seus defeitos? Tem. Além Paraíba tem. Não é a cidade, algumas pessoas. Eu tô falando a terra, né? Porque ela é composta de pessoas. Porque se existisse só a terra de Além Paraíba, esse terreno que tá aqui, são as pessoas. Além Paraíba são as pessoas. E as pessoas me abrigaram tanto, abrigaram a minha mãe que veio de Itabirito com meu pai doente, com 10 crianças. E todo mundo abrigou minha mãe. Ela criou os 10 filhos dela, tem 3 anos que ela morreu. E ela foi uma pessoa que todo mundo gostava dela. Então a cidade de Além Paraíba, pra mim, tirando algumas coisas, algumas pessoas, né, que não fazem bem pra cá, que só chegam querendo tirar alguma coisa, né? Ao invés de plantar alguma coisa, deixar alguma coisa de bom, são algumas pessoas ruins. Eu não vou nem falar politicamente não, porque fora a política, tem cidadão também que tá difícil da gente viver no meio deles. Mas a cidade de Além Paraíba, pra mim, é uma das cidades melhores de se viver. Porque é aqui que a minha mãe me trouxe e criou a gente, ela viúva com 10 filhos, e essa cidade nos abrigou, o povo dessa cidade nos abrigou. Então Além Paraíba, eu amo Além Paraíba, e não gostaria de trocar, sair daqui não. Tirando o calor, e se pudesse trazer um pedacinho do mar pra cá, seria bom. Onde quer que tenha samba, eu tô ali presente, de alguma forma, só se não der pra eu ir. É concurso de marchinha, é escolha de samba, é uma apresentação de bateria, é um almoço, uma promoção numa quadra de escola de samba, qualquer evento relacionado ao samba eu estou. E no carnaval é a mesma coisa. Tanto que agora vou cantar na Noite Tropical, né, com Volta Grande, já tem 2 fechamentos aí para carnaval. Sempre o pessoal tá me chamando por questão de eu ser sambista, não ser aquela pessoa exclusiva já da agremiação, a qual eu fui presidente 4 anos, né, no Bloco Planeta 2, na época, 4 anos, e fui ali a escola. A escola, para mim, eu digo, foi o Planeta 2. Do Planeta 2, eu falo para o mundo. Tá aí a sambista Maria Rita fazendo alguma coisinha aqui, outra ali, dentro da nossa cultura, né? Eu tenho vontade de realizar assim, é viajar. Eu fico olhando umas viagens aí, né, que as pessoas fazem pro Nordeste, para alguns lugares maravilhosos, e eu penso, um dia eu ainda vou lá. Incrível que pareça, Bahia não, mas eu tô falando a parte do Nordeste, onde tem Lençóis Maranhenses, tem umas outras viagens também, viagens em lugares maravilhosos, e que eu sei que é longe e não é barato, né? Às vezes até a passagem mas a estadia lá não é tão barata assim.
tem que ter grana. E no momento eu não tenho grana para fazer essa viagem. Mas é viagem a lugares que eu fico olhando pela internet, que eu falo, dá vontade de transpor, de estar lá naquele lugar. Viajar. É um dos maiores sonhos meu, é viajar para lugares bonitos. Não, não frequento atualmente, já frequentei muito. E fui muita igreja, muitos credos, né? Hoje isso desanima muita gente. Tem muita gente que acredita em Deus, sim, porque eu acredito no meu Criador. Eu sei que existe um Criador, né? Aquele que me criou isso tudo aqui. Mas o homem desanima muito a gente quando a gente começa a frequentar determinados lugares com tanta mentirada, com tanta coisa que a gente fala assim, onde está escrito isso? Inventou, as pessoas... Você está sabendo, você está vendo. Então isso desanima, essa questão de frequência. Eu acho bacana pra caramba quem tem a fé de permanecer em algum lugar, independente de quem esteja ao lado, do que esteja fazendo. Mas eu vejo cada direção, cada coisa que me desanima. Eu tenho uma fé tão grande dentro de mim, desse Criador, que Ele me criou e tudo. E gostaria até, eu sinto essa falta de estar em algum lugar, de estar fazendo alguma coisa. Mas o que desanima é quando você depara com outro ser humano que às vezes quer ser melhor do que você. Então, as religiões, eu acho que perderam o foco do sentido de fé, entendeu? Então eu, no momento, estou recolhida, não estou fazendo participação alguma em igreja nenhuma. Acredito nessa questão de Adão e Eva, que parece que não, né? Muita gente não acredita, mas eu acredito sim, que estava tudo perfeito aqui, aí chega a serpente, é uma historinha. Não chega alguém para enganar e engana e consegue corromper, né? Tá todo mundo corrompido. E até fazer com que isso volte ao normal, nós estamos passando por esse processo todo de sofrimento aí, aguardando para provar aí, de repente, que realmente o governo de Deus quer o melhor para nós. E que a gente, de repente, insiste, né? O homem insiste em não querer essa direção de Deus, mas que é o melhor. E para onde nós iremos é aonde Ele direcionar, né? Quando toda essa questão for resolvida, porque essa questão ainda, para mim, no meu entendimento, ela não foi resolvida, né? Porque lançou-se uma dúvida entre o Criador e os seus anjos decaídos. Foi uma guerra que houve ali. Então tá em provação ainda do que é o melhor, no meu entendimento, provação do qual o governo que é melhor, o governo de Deus ou o governo do inimigo, do adversário. E enquanto tá essa guerra aí, nós estamos no meio desse fogo aí, esperando acabar isso tudo para a gente ter uma vida melhor, que eu espero o novo tempo paraíso. Eu tive uma perda de um irmão meu, morreu afogado, com 39 anos. Eu fui a primeira a receber a notícia. Tinha que passar para minha mãe. Era o irmão mais velho, filho dela primogênito. Então eu fui incumbida de passar, foi uma perda grande. E daí eu vim tendo outras perdas de familiares, queridos, né? Durante o longo da minha vida, até chegar na minha mãe, que foi uma perda assim... A perda da minha mãe é irreparável. Ela está comigo todos os dias. Os ensinamentos dela eu trago comigo todos os dias. Foi uma das maiores perdas da minha vida, foi a da minha mãe. Já com 90 anos, mas aquela senhora era uma senhora que tinha uma estrutura familiar, todos apoiavam nela. Quando ela morreu, todo mundo ficou meio bambo, sabe, das pernas. E a perda, assim, tipo, já perdi emprego, já perdi oportunidades, né? Já perdi marido, isso aí nem escondo de falar, pode perguntar, né? São 18 anos de separado, divorciado, foi uma perda grande, tá? Porque a minha família, pra mim, a minha família, Carlos, ela é tudo pra mim. Tudo.
É minha família. Eu fiz de um tudo pra minha... Eu demorei a casar. Eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Fui casar tipo assim, com 30 anos, praticamente. Porque eu sempre pensava isso. Casamento é uma vez só. Não tem que ficar trocando, não. Então essa perda foi muito grande. Perda por morte, perda de emprego, perda... mas a perda maior que eu tive foi a perda da minha mãe. E tirando a do meu casamento, que foi muito triste também, né? Mas isso superei. Agora da minha mãe, fica aquela coisa, né? Toda a vida na gente. A perda da minha mãe abalou muito a nossa família e principalmente a mim. Parece que não. Um dos momentos que foi marcado na minha vida foi quando o meu filho, o Christian, né? Eu comprei um carrinho e pude colocar na mão dele esse carrinho. E nós fomos buscar esse carro. Aí, eu com medo, né? Porque ele nunca tinha dirigido, fomos buscar em Matias Barbosa. Nós viemos de lá, isso é uma felicidade material. Material, né? Nós viemos de lá, ele assim, tudo feliz dirigindo aquele carro, com aquela conquista. Então aquela conquista foi minha. Não foi uma conquista dele, foi uma conquista minha, né? E várias outras, quando a minha netinha nasceu, aí já é uma outra fora de material. A minha netinha quando nasceu, Maria Flor, entendeu? Eu antes dela nascer, eu já a amava. E olha que eu sempre gostei muito de menino, né? E os meninos pra mim sempre me atraíram muito. Eu falava que eu queria ter uns 10 meninos, moleque. E eu não gostava muito de menina, não. Mas essa menina, quando eu soube que ela era menina, quando ela nasceu, que eu fui buscar, entendeu? Eu vim trazendo ela no canto da minha cama, parece tipo assim, pra pagar a minha língua mesmo. Eu apaixonei por essa menina. Então, pra mim, é uma das felicidades grandes, essa de material, que eu vi essa felicidade do meu filho e o nascimento da minha neta. Eu já tive muito medo da morte, tá? Eu tive pavor de sonhar que eu tava morrendo, que eu ia morrer e acordar assim, sabe? Quero viver 300 anos, 400 anos, 1000 anos, mas eu sei que não é possível. Ainda não é possível, né? Ainda não é possível o homem viver tantos anos assim, viver eternamente. Pode chegar um período, né, que possa viver eternamente, mas no momento não vejo essa possibilidade. Então eu tenho que encarar isso, encarar. Eu tenho umas 3 semanas atrás, pergunta VB ao calhar, 3, 4 semanas atrás, mês passado, eu vinha com tanto medo, pavor da morte, né? Eu não sei se é porque eu tô aproximando agora o segunda-feira, 6.0, né? Aí você vai amadurecendo mais. Eu falei que eu tenho que encarar essa morte. Aí eu cheguei a falar até com meus irmãos assim, eu tô preparado. Ninguém tá preparado, nada não. Mas pelo menos eu não tenho aquele medo mais. Eu acho que é a questão do dever cumprido, né? Quando você tem essa consciência tranquila de que você já fez tudo o que você podia, igual eu já fiz tudo que eu podia para minha família, como ser humano, como pessoa humana, né? Eu já fiz tudo que eu podia. Daqui para frente é colher e o que eu fizer é lucro. Mas então eu não estou devendo grandes coisas, não. Todo mundo sempre deve alguma coisa à vida. Mas eu não devo grandes coisas à vida, não. Eu acho que eu não fui uma pessoa tão ruim assim, né? De falar, eu não tenho que consertar isso, porque todo mundo tem medo. Não tem, antes de eu morrer, não é assim? Antes de eu morrer eu tenho que fazer isso, antes de eu morrer eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me perdoar com fulano, eu tenho que conversar com Beltrano, eu tenho que pagar aquela dívida, eu não salvo. Não, hoje para mim, se acontece, nós estávamos fazendo essa gravação hoje, amanhã a Maria Rita morreu, se for o caso, pode ter certeza, eu morri consciente que foi chegada a minha hora, eu não tenho que me assustar não, eu só não quero sofrer. Eu vejo o sofrimento das pessoas em cima de uma cama, sem perna, cegas, né? Doentes com sonda, né?
com aquilo, umas coisas, uns canos enfiados aqui, coisa no nariz, você entendeu? Eu tô sempre pedindo a Deus assim, que seja igual um passarinho, que eu durma e não abro os olhos mais, apagou. Essa terra é muito boa, o ser humano que destruiu ela, tá destruindo ela cada dia mais. Mas a vida aqui é boa, não é ruim não, ainda não, né? Temos dificuldade, temos. A morte, eu não vou dizer que eu quero morrer, mas eu não tenho mais aquele medo que eu tinha. Eu tinha pavor. Hoje eu não quero. Mas se eu tiver de ir, né? Que seja assim como Deus permitir. E que eu possa ter, pelo menos, feito tudo que eu podia fazer, porque a gente não consegue fazer tudo. A fazer no limite aquilo que a gente pode fazer de bom para todos. Viver bem com a sua família, com seus amigos, né? Ter cumprido, né, a jornada, combater o bom combate, né? É isso aí que eu penso. E encarar ela, porque uma hora ela veio, meu querido. Então eu falei assim, eu vou te encarar. Eu tinha um pavor. Não toca nem nesse assunto comigo. Agora eu falo, eu encaro ela. O assunto para tocar sobre ela é para falar sobre a morte. Vamos falar. Se tiver de ir, o que eu posso fazer? Né? A morte para mim hoje ela não é mais aquele pavor. Eu só não quero. Não gostaria de morrer. Gostaria de viver eternamente. Eu amo a vida. Mas se tiver de ir, que assim seja. Que eu não vou pesarosa. Ai, que tem gente que fala assim, olha a feição do fulano dentro do caixão, olha assim. Ele não queria morrer não, ele tá com a carne. Fulano tá dormindo igual um passarinho. Você olha assim, né? Fala, olha como é que ele tá bonito. Fica de fundo bonito, né? Mas, olha, sereno. E tem gente que morre, parece com vontade de não ir, com a cara borrada, né? Não, eu quero ir serena. Não quero ter problema, não. É pra levar? Então me leva. Entendeu? Só não quero ficar sofrendo.